Revistas em quadrinhos, mais especificamente as de super-heróis, têm inúmeros anos de publicação e, por consequência, não só tem muitos problemas com cronologias bagunçadas, decisões criativas extremamente questionáveis e esgotamento de ideias, como também, pra mim, o maior problema da mídia de quadrinhos, no caso específico com Marvel e DC, é que as histórias simplesmente não acabam. Quer dizer, você tem que ver a revistinha do Flash todo mês, o que acaba resultando no fato de que as histórias acabam não saindo do lugar. O Homem-Aranha não pode ganhar dinheiro, não pode achar um trabalho decente, não pode casar, ele tem que ser um ferrado pro resto da vida, senão não vende história. O Super-Homem não pode morrer, ele dá muito dinheiro. E mesmo que os escritores inventem coisas novas para os personagens e mudem status quo, no fim tudo volta a ser como era, com a magia do retcon ou da crise multiversal número 728. Mas é inegável que os quadrinhos de super-heróis nos trouxeram uma infinidade de personagens e conceitos que poderiam ser melhor aproveitados em histórias onde não precisasse sempre voltar para estaca zero pelo puro medo da empresa perder dinheiro. E vendo nessas infinitas possibilidades uma forma de ironicamente ganhar dinheiro, foram criadas histórias what if, histórias que não têm a pretensão de fazer parte do cânone das histórias oficiais dos personagens, a não ser quando faz muito dinheiro, aí vai virar parte do cânone sim, e assim também dando mais liberdade para os escritores poderem explorar os personagens, de forma que a história não precise ficar presa a essa máquina das editoras de criar histórias mensais e imutáveis. Assim nasceram histórias como Superman, Foice e Martelo, O Reino do Amanhã, Marvel Zombies, O Velho Logan, todas histórias únicas, mas um dia alguém na Marvel pensou, e se a gente, ao invés de só fazer histórias paralelas, fizesse um universo inteiro, com os nossos super-heróis com origens e personalidades diferentes, mas ainda assim visando manter a essência do que faz aquelas histórias interessantes. E assim nasceu o universo Ultimate, alguém provavelmente foi promovido. O universo Ultimate foi provavelmente um dos maiores acertos da Marvel nos últimos 20 anos, já que foi uma ideia que deu certo por bastante tempo, inspirando filmes de animação. O próprio Miles Morales saiu de lá, e até uma parte do UCM nos cinemas foi inspirado no universo Ultimate. O Nick Fury, que é literalmente Samuel L. Jackson, vem do universo Ultimate. Na verdade, o universo Ultimate foi uma ideia tão boa que recentemente eles trouxeram esse universo de volta, sendo que ele tinha literalmente acabado há um tempo atrás. E deu certo de novo, por incrível que pareça, na verdade. E com tudo isso, é claro que a DC faria seu próprio universo Ultimate um dia, não é? Eles fizeram. Só demorou 20 anos. Ser fã da DC é tipo ser patriota no Brasil. Você espera com todas as suas forças um futuro que prometeram pra você que seria brilhante e tudo fica cada vez pior. Mas diferente do Brasil, a DC parece ter esperança. Como, por exemplo, o novo universo do Ultimate da DC, que é o universo Absolute. O nome literalmente é aquele meme do copia, mas não faz igual, mas tudo bem. Eles têm o universo Supremo, a gente vai ter o universo Absolute. Enfim, entre os títulos que saíram até então, o que mais me deixou interessado foi Absolute Batman. E eu acho que é uma história bem da hora e que encapsula bem o porquê as pessoas gostam desse tipo de história paralela. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. E bem, eu não sou o maior conhecedor de quadrinhos do Batman, nem de quadrinhos no geral. Eu sou mais do time de mangá. Que som foi esse? Enfim, mas o Batman é um personagem que eu gosto bastante, não tanto quanto outro Homem de Capa, mas o Batman tem menos encarnações em outras mídias, seja filmes, animações, jogos. Esse não. Esse não. Aí, melhorou. É um personagem que eu já consumi bastante coisa quando eu vi que ia ter a versão do Batman CLT. E com um número maior de pessoas em volta dele que não seja o mordomo dele, um eventual filho adotado. Eu realmente fiquei bastante interessado, na verdade. Por mais que eu goste bastante da imagem clássica do Batman, das histórias mais clássicas do Batman, dele sendo Bruce Wayne, o cara rico e tal, eu não sou o tipo de pessoa que vai torcer o nariz pra algo diferente se for bem feito. Mas enfim, antes de começar o assunto, deixa o like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo de cultura pop que sai aqui toda semana. Compartilhe para algum amigo seu que gosta de Batman e me responda essa pergunta nos comentários. O morcego mama? Então, sem mais delongas, vamos fazer uma visitinha à boa e velha Gotham City. Vou comer a tia do Batman. Agora mesmo eu vou lá. Começando pelo começo, a história já começa nos introduzindo a origem desse Batman. A origem do Batman mais convencional todo mundo já conhece, todo o lance dos pais dele sendo assassinados num beco, etc, etc. Aqui a história também envolve o assassinato de um ente querido, mas aqui só o pai que morre. No caso aqui, o pai de Bruce Wayne não é um médico rico, ele é um professor, o que já mostra que a família do Bruce Wayne não tem muito dinheiro mesmo, e ele tava levando a sua turma para um passeio no zoológico, que o próprio Bruce Wayne, nessa época uma criança, tinha conseguido por ganhar tipo uma feirinha de ciências, coisa de norte-americano. Mas como a alegria de pobre dura pouco, o homem entra tirando no zoológico, o pai de Bruce basicamente se sacrifica para salvar as crianças ali, tiradas dali com segurança, incluindo o Bruce que foi preso na jaula dos morcegos, convenientemente, olha só. Não poderia ser na jaula dos cangurus, senão ia ser meio ridículo ele sair por aí pulando, combatendo o crime. E essa não é a única menção a morcegos no passado do Bruce, já que ele venceu a feira de ciências com uma invenção que simula um morcego, e ele fala como morcegos são adaptáveis, como eles são os únicos mamíferos que voam, por isso eles mostram como podemos
tentando superar qualquer obstáculo no nosso caminho. O que é uma coisa meio boba, mas é um bobo bom. É um bobo que eu acho que tem que ter em história de super-herói, tá ligado? Quer dizer, ele podia estar saindo por aí combatendo crime com uma roupa camuflada genérica, mas não, o malandro tá saindo vestido de morcego. É bom a história trabalhar um pouco o motivo pra isso, senão vai ficar só um pouco esquisito. O cara só decidiu um dia se vestir com orelhinha de morcego e sair na rua. Enfim, eu também achei bom a amarração disso na história, já que o que fez eles irem pro zoológico foi o trabalho do Bruce com morcegos. No zoológico, o Bruce teve o trauma que transformaria ele no Batman, basicamente. Então é tudo uma causa e efeito bem amarradinha no roteiro, funciona bacana. E também outra coisa que você mais atento pode ter notado é que só o pai dele morreu até então, né? A mãe dele está viva na história. Isso traz um fator muito interessante porque torna o Batman alguém mais vulnerável, querendo ou não. Alguém que ativamente tem uma pessoa a perder. O Batman convencional tem um Alfred, mas ele é mordomo o dia inteiro na mansão ultra protegida dele, então, enfim. Aqui agora é a mãe dele que é uma política, então ela tá numa posição muito vulnerável fácil. E falando no Alfred, ele tá nessa história aqui também, inclusive. Não como mordomo do Bruce, afinal, né, ele não tem nem dinheiro pra isso, na verdade. Mas sim como basicamente uma espécie de mercenário, um agente tamando de uma pessoa que a gente ainda não conhece. Mas basicamente ele volta pra Gotham, uma cidade que aparentemente ele já conhecia, afinal ele tem até um QG cheio de arma naquela cidade. Porque essa pessoa que dá ordens a ele, que a gente não conhece ainda, mandou ele investigar de uma tal de gangue animal, que é uma galera do barulho aí que tá fazendo um tal de, né, terror, alguma coisa que não posso nem falar aqui no YouTube. Basicamente um grupo de gente mascarada que tá fazendo os maiores absurdos possíveis e imagináveis naquela cidade, os maiores crimes de guerra. Até que outra pessoa também vai tentar enfrentar essa gangue, que é o Batman, é claro. E eles meio que acabam tendo um confronto ali. O Alfred, inclusive, ele consegue descobrir a identidade secreta do Batman sem tanta dificuldade assim, porque esse Batman, obviamente, ele não tem todo aquele preparo, todo aquele... Ele não teve, tipo, anos pra se preparar pra ser o Batman. Ele teve um preparo ali prévio, mas não foi nada ultra incrível também. Então, ele claramente não tá tão preparado pra isso quanto o Batman normal. Mas o Alfred acaba não querendo matar o Batman, porque ele é basicamente um cara muito novo. Eu não lembro quantos anos o Bruce Wayne tem nessa história, mas ele é bem novo. E o Alfred fica até meio interessado em querer ajudar o Batman de certa forma. Então ele acaba virando meio que a pessoa que costura o Batman depois que ele apanha, como ele meio que é no universo normal também. Mas basicamente o Alfred não é o único amigo que o Batman se envolve nesse universo. Na verdade, na própria infância dele, ele tem um grupinho de amigos. O que gerou bastante controvérsia é que esse grupinho de amigos é constituído por alguns dos maiores vilões do Batman, mas que aqui até então são no mínimo um grupinho meio desajustado de pessoas, mas eles não são vilões. Isso foi uma decisão que gerou bastante polêmica na época que o quadrinho tava prestes a lançar, porque a história tá colocando os vilões clássicos do Batman como amigos de infância dele, o que por um lado eu entendo, porque poderia ser bem terrível na verdade, mas na prática acho que foi bem interessante. No caso, esses amigos são basicamente o Pinguim, o Charada, o Duas Caras, o Killer Croc, que aqui não é um cara deformado com uma presa de crocodilo, o que acho que ajuda um pouco, ele não ser um vilão, e a Mulher Gata. Eu gostei bastante da interação de todo mundo ali, e não só era pra criar mais pessoas pro Batman ter que proteger e se importar e ter conversa e tal. O Batman aqui ele não é completamente um cara solitário, ele é até bem introspectivo, mas ele tem pessoas pra conversar, então dá uma dinâmica diferente. Mas também isso é uma decisão interessante porque deixa o público que já conhece os personagens curioso pra saber se eles vão virar um monte de vilão psicótico ou não. Eu acho que isso ajuda principalmente porque esse Batman ele é feito pra ser um cara comum, basicamente, um cara um pouquinho mais comum no caso, porque ele ainda se mantém genial, tanto que ele criou um dispositivo complexo sendo uma criança, mas é que ele é alguém que consegue fazer laços e criar uma tensão em volta disso também, coisa que o Batman normal não poderia, porque ele é completamente traumatizado, porque ele perdeu basicamente todo mundo que importa pra ele. É que não, ele manteve uma parte disso, então ele, por mais que tenha se tornado muito introspectivo, ele ainda não é completamente bitolado que nem o Bruce Wayne normal. E a questão do dinheiro também influencia bastante nisso, porque querendo ou não, o Batman original, ele é uma figura muito distante, ele puxa muito um personagem como o Zorro, por exemplo, a questão de ser um cara de alta classe, com inteligência e habilidade acima de todo mundo, basicamente, e que usa isso a seu favor pra proteger os outros, basicamente. E não me entenda errado, isso não é algo ruim, na verdade, mas é legal ver o personagem num contexto mais próximo do leitor. Não só do leitor também, mas dos outros personagens também da história. Ele continua alguém muito inteligente e habilidoso, mas ele acaba sendo mais vulnerável. E mesmo essa inteligência e habilidade dele não vai pra um nível quase sobre-humano, como é o Batman normal. Ele é muito inteligente, mas ele não é o cara que vai... Se, por exemplo, se tiver o espantalho absoluto, ele não vai criar uma fórmula pra combater o veneno dele em, tipo, uma noite, tá ligado? Provavelmente. Ele não é formado em todas as áreas da ciência. Ele é engenheiro, ele é muito inteligente em engenharia e algumas outras coisas. E até por esse tipo de detalhe que ele é uma muralha de músculos e também age de forma muito mais violenta que o Batman convencional. Porque já que ele não tem toda essa habilidade e inteligência, ele tem que compensar com brutalidade, porque é o que tem, é o que sobrou. Ele é literalmente aquele meme do Batman não mata, ele só deixa em coma. Até porque aqui ele não foi treinado pelos melhores mestres em todas as artes marciais do mundo. Ele luta jiu-jitsu, muay thai e tem um machadão pra cortar a mão de vacilão, tá ligado? É isso que ele tem. Ele não pode se segurar na luta pra não machucar muitos caras, porque senão
atacam ele, vai morrer. Então ele tem que, entendeu? E ele não perdoa não, dane-se. Temos esse quadro maravilhoso do Batman chutando uma criança com toda a força do mundo. Mas mesmo assim tem uma coisa interessante também, que ele não mata. Ele pode até derreter o dedo de uma galera com ácido, mas matar ele não mata. Isso é um ponto muito importante do personagem e é legal ver ele sendo mantido aqui. E falando brevemente sobre o vilão aqui, que eu acho que acabei esquecendo de citar, quem tá controlando essa gangue animal é basicamente o Máscara Negra, que no universo normal é basicamente um vilão muito classe B, C, tá ligado? Ele é basicamente um mafioso genérico, só que com uma skin legal. Aqui ele é basicamente um vilão de James Bond, praticamente. Ele tá querendo ali causar o caos. E ele é todo excêntrico, ele tem uma coleção de rostos na casa dele. Ele luta de cuequinha, tá ligado? Ele é todo das artes marciais, é uma parada muito diferente, assim. Também não é um vilão que é nada demais, mas ele é interessantezinho. Ele tem uma parada com dinheiro, assim, e tal. De basicamente essa galera que ele tá controlando, ele tá basicamente pagando pra cada crime que eles estão cometendo. E quanto mais horrível o crime que essas pessoas cometem, mais dinheiro elas estão ganhando, basicamente. E tem toda essa crítica de pessoas se vendendo por dinheiro, tipo, e fazendo coisas bizarras. Mas o Batman, ele é uma pessoa que ele não faz esse tipo de coisa. No universo convencional, a gente poderia imaginar que o Batman não se importa com dinheiro, porque ele já tem basicamente todo o dinheiro do mundo. Mas aqui, mesmo que fosse uma grana que ele poderia usar, inclusive pra ser o Batman de maneira mais eficiente, ele não aceita receber dinheiro de suborno, tá ligado? O que vem muito uma parada de criação mesmo, tá ligado? Eu acho interessante essa relação desse Batman que não é rico com dinheiro, porque deixa ainda mais claro o caráter dele. E no geral, eu acho que é isso um pouco do porquê que essa história encapsula tão bem o porquê esse tipo de história faz sucesso. Porque, pelo menos quando bem feita, esse tipo de história acaba mudando muita coisa, mas mantém a alma do negócio ali, tá ligado? O Batman não é aquele cara traumatizado que não mata, mas quer fazer o bem pra cidade dele, que é um gênio que sempre anda naquela linha de acabar sendo vilão demais ou não, de acabar causando medo não só nos bandidos, mas também quem ele quer proteger. Isso acaba virando conflitos pro personagem, sobre o que o Batman representa de fato e tal. O que faz o personagem especial, basicamente, tá ali na história. E ver o personagem que você gosta ali bem retratado numa história diferente do habitual, considerando que já teve tipo 80 anos do personagem sendo a mesma coisa repetidas vezes, o que não é ruim na verdade. Se tivesse uma história muito genérica, mas bem escrita do Batman lançando hoje, você colocasse na minha frente pra eu ler, eu provavelmente ia gostar e ia querer ver mais, inclusive. Mas a real é que a mídia de quadrinhos de super-heróis é uma mídia muito cansativa. Ver algo novo e de qualidade é revigorante, querendo ou não. Óbvio, não é uma história perfeita também, ela tem alguns probleminhas que eu posso até citar aqui brevemente. Um deles eu não sei se é mais questão de eu estar acostumado mais com mangá, mas a quadrinização em alguns momentos fica bem esquisita. Talvez seja falta de costume meu com HQ, mas porque sinceramente a quadrinização de mangá é muito melhor que a de HQ. Estão ouvindo isso? Mas basicamente uma vez tem muitos quadros muito pequenos e às vezes é difícil de ler, tem muito texto pra ler nos quadros pequenos e tem muito texto no geral. O Alfred não cala a boca, ele é basicamente o narrador da história, mas ele fala muito, ele fala umas coisas que nem precisava ser narração em off, eu não precisava nem ter nada ali, mas ele fala muito, ele cara gosta muito de falar, é impressionante. E às vezes tem uns quadros assim que não tem muito impacto, mas eu acho que isso é de quadrinho no geral também, né? Falando um pouco sobre a arte, não é um traço que particularmente me agrada, mas não acho ruim. Acho uma arte bem feita, bem competente, só não me agradou particularmente porque não entra muito no meu gosto, mas não é ruim, é uma boa arte. E uma outra coisa que eu acho ruim é que a mãe do Bruce tá meio jogada aqui, tipo, ela entra pra política e tal, ela tem um momento ali que é quase morta porque ela tá valendo muito dinheiro por ser parte da política agora, então uma galera mascarada quer ir atrás dela, e o Batman acaba salvando ela, basicamente desligando o servidor da parada que pagava as pessoas, só que isso foi feito de forma que ele ter salvo ela foi basicamente acidental, então eu acho que poderia ter tido uma amarração nisso do Batman descobrir uma forma que a mãe dele estava sendo alvo da mira de pessoas querendo dinheiro na cabeça dela e ter gerado mais tensão com isso, mas enfim, só acho que ficou meio solto mesmo no geral a mãe dele. A reta final inteira, né, que termina na 6ª edição, esse arquinho do Caveira Negra, eu achei bem sem gracinha, porque o Batman só chega ali e mete o cacete de todo mundo sem dificuldade nenhuma, e não, isso não é exatamente um problema, mas assim, é só tipo muito fácil, muito sem graça, não tem muita tensão, não tem muita nada envolvido, mas a cena do Batman cegando o Caveira Negra da forma mais brutal possível é bem marcante assim. Então talvez tenha valido um pouco a pena. Enfim, no geral, Batman Absolute é uma boa história. Não é nada super incrível assim, mas é uma história legal de acompanhar, bem divertida. E ela mantém o que faz o personagem ser legal. Então só nisso ela já ganha muitos pontos, porque a gente vê muitas histórias que cagam em cima do personagem e ainda não tem a decência de ser uma história bem escrita. Essa aqui é bem escrita, até certo ponto. Também não é nada genial, mas é bem escrita. E é uma história legal e que entende o personagem, que mantém o que tem que ser mantido do personagem. E eu acho isso sempre muito positivo. No mais, eu vou ficando por aqui. Se eu te entreti até aqui, por favor, deixa um like nesse vídeo. Considere se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, que isso ajuda muito, vocês não têm noção. E bom, eu espero te ver em um próximo vídeo. Falou! Yo!
Sério, quem que tá gritando aí? Que porra é essa?